Você sabe quem é a única pessoa que pode demitir todo mundo numa empresa, inclusive o CEO e o fundador? É o cliente. Quem falou sobre isso há muitos anos foi o fundador do Walmart. Ou seja, o cliente, se não tiver uma experiência interessante que faça com que ele resolva e tenha suas necessidades atendidas, provavelmente ele vai para a concorrência. E se você quer entender como transformar a experiência desse cliente, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Se você está me escutando e vendo esse vídeo, é porque você quer transformar a experiência do cliente. E esse cliente pode ser um cliente externo ou pode ser o próprio cliente interno, dentro da própria organização. Mas antes de trazer as dicas, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você alguma vez já respondeu a pergunta de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos recomendar a um parente ou um amigo? Provavelmente você já deve ter respondido essa pergunta. Se você deu nota 9 ou 10, você é considerado um cliente promotor. Se você deu nota 7 ou 8, você é considerado um cliente neutro. Se você deu de 0 a 6, você é considerado um cliente detrator. Os clientes detratores são aqueles responsáveis pela propaganda negativa de uma empresa, e se ele comenta com alguém ou posta na rede social, pensa no efeito da multiplicação. Se você é um cliente que deu 7 ou 8, é um cliente neutro, você está em cima do muro, você pode ser facilmente seduzido pela concorrência. E se você é um cliente promotor, você provavelmente é responsável pela recompra, por fazer a empresa ter perenidade vendendo mais para você. E por que eu lhe perguntei isso? Para você se enxergar como cliente. Agora eu quero convidar você a vir para o outro lado. Pense você como empresário, como profissional de vendas, como alguém que trabalha numa empresa, representando essa organização em qualquer momento. Pode ser no momento de você entregar um produto, se você atua com logística, pode ser no momento de você faturar, se você atua no financeiro, pode ser em qualquer momento, seja você um profissional de venda, seja você um líder. Então, a melhor forma de transformar a experiência do cliente é fazer o óbvio. Carlos, como assim? É escutar o cliente. Como que eu faço isso, Carlos? Pensa numa empresa que é muito grande. Essa empresa tem milhares de funcionários, tem diversas operações. O que normalmente acontece? Se o cliente chega para uma pessoa na recepção, ou chega para um atendente ou para alguém e reclama de alguma coisa, pode ser que esse profissional resolva e pode ser que a melhoria disso depende dele. E se a melhoria não depende dele, depende de uma melhoria estrutural? Muitas vezes ele não comunica isso para a empresa e a empresa perde, a empresa deixa de melhorar a experiência do cliente. A experiência do cliente ela é baseada na relação que um cliente tem através de todos os touch points, que são todos os pontos de contato através da sua jornada. Desde o momento que ele entra num site ou numa rede social e ele encontra uma informação, quando ele liga no telefone, quando ele recebe uma mercadoria, todo momento é um ponto de contato. Por isso é importante mapear a jornada do cliente, desde o momento onde o cliente tem uma necessidade que começa a incomodar e ele, por algum motivo, procura na internet, e chega até a empresa, até o momento que ele tem contato com o vendedor, que ele recebe o produto, tem experiência de uso, até o momento da recompra. Ou seja, mapear toda a jornada do cliente, através de cada momento, isso é muito importante, porque isso vai ajudar a empresa a criar planos de ação, melhorar. Só que o Fred Heikel, ele percebeu que era preciso criar nas empresas, principalmente empresas grandes e as estruturadas, um processo que é chamado de NPS System, que é a evolução do NPS, a versão 2.0, aonde a gente cria um processo basicamente baseado em 3 etapas. Imagina um ciclo infinito, eu vou chamar de ciclo infinito do crescimento ou da transformação da experiência do cliente. Então imagina um infinito, né? Tá vendo? Um infinito, você tem aqui um lado onde você escuta o cliente, depois você traz aqui para gerar melhorias, que pode ser melhoria que depende do time, ou melhoria da estrutura, e aí você faz o quê? Você submete isso para alta liderança e você melhora a organização como um todo e permeia o desenvolvimento de todo mundo. Então deixa eu te explicar isso na prática com um exemplo. Imagina o seguinte, você tem a pesquisa NPS, que foi feita pela empresa, e se a sua empresa ainda não implementa, você está para trás, você precisa fazer isso.
Por quê? Porque o próprio cliente vai te trazer informação para você gerar inovação. Ele vai ser o seu porta-voz do mercado. O cliente e potencial cliente vai te trazer muita informação. Então o que, que você faz? Você faz com que não só o time, mas a alta liderança, seja o gestor do time comercial, gestor de operações, pegue algumas pesquisas e ligue para o cliente. Seu cliente, deixa eu entender. Você deu nota 10, pô, que legal, que bacana, obrigado por ter, né, vivenciado uma experiência aqui com a gente. Eu queria entender por que dá nota 10. Eu vi que você colocou tal coisa, ele explora isso. E ele pode também pegar o cliente detrator e escutar, querer entender o que ele quis dizer com aquilo. Claro, se for possível, ele resolve ali o problema do cliente ou direciona. E aí o que ele faz? Ele leva a voz do cliente para o time. Então eles fazem reuniões. A Apple, por exemplo, eles têm lá, né, as reuniões, seus huddle, eles têm lá o momento onde eles periodicamente trazem a voz do cliente e discutem com o time o que eles podem melhorar. E melhora que depende deles. E aí eles começam a melhorar. E o que não depende deles são as melhorias estruturais. Essas melhorias que dependem de estrutura, ele registra esse líder. E ele faz o quê? Ele escala. Ele submete para áreas específicas ou para profissionais responsáveis ou para alta liderança conseguir aprovar projetos, investimentos e melhorar. E tudo que melhora de estrutura volta para toda a organização. Então pensa que a melhor forma de melhorar a experiência do cliente é escutar o cliente, é dar voz ao cliente. Tanto que tem empresas que têm área de pesquisa de satisfação do cliente e fica na mão dessa área só informação. Pelo contrário, a gente tem que ter alta liderança engajada em escutar o cliente. Tem alguns grandes varejistas que uma vez por mês ou por semana, a alta liderança tem que ir lá para o mercado, tem que ir lá para a loja, atender. Por quê? Porque uma coisa é você estar no Olimpo, estar no topo, estar lá na cadeira executiva e não saber o que acontece lá na ponta. Tem um filme que chama The Doctor, traduzindo, eles chamam em português de Um Golpe de um Destino, não é bem a tradução, mas se você procurar na internet você encontra Um Golpe de um Destino, que é a história de um médico que ele era muito arrogante, ele era alguém muito mais controlador, e aí ele ficou incomodado porque ele estava sentindo uma dor, e aí ele viu uma médica passando do outro lado do hospital e ele marcou uma consulta com ela. Na verdade, ele queria fazer um check-up, só que ele queria, na verdade, né, seduzir a médica. A médica foi extremamente dura, objetiva com ele, e aí ele fez os exames e ele descobriu que ele estava com câncer. E aí, adivinha, ele deixou de ser o médico responsável por todo um time e ele passou a ser paciente desse hospital. Quando ele passou a ser paciente, ele passou a vivenciar a experiência e ser tratado do jeito que ele tratava os pacientes. Bom, em resumo, ele, após passar por essa experiência, um filme bem interessante, ele mudou completamente o jeito de treinar o time. Todo mundo que entrava para trabalhar, ele deixava esse pessoal de 1, 2 a 3 dias passando pela experiência com o paciente. É incrível, né? Por quê? Porque uma coisa é o que a gente enxerga, outra coisa é o que o outro enxerga. Aqui eu estou falando do paciente, né? Que é paciente, cliente, não importa, é o outro. Imagina você vai entrar numa organização, como que é o processo de onboarding? Quando alguém entra na empresa, como que é a experiência dessa pessoa? Eu já vi empresa que vai lá, contrata o colaborador, bota ele para trabalhar e não tem nenhum processo de ambientação desse profissional. Às vezes ele chega lá, não tem nem recurso para ele poder trabalhar, ele precisa de um celular ou de um telefone ou de um computador, não está pronto. A pessoa fica perdida. Olha só a experiência. Então transformar a experiência do cliente externo tem a ver com você também transformar a experiência do seu cliente interno. Então a dica que eu quero trazer para você é se aprofunde se você ainda não domina o NPS, que é o Net Promoter Score, baseado na pergunta de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos recomendar um amigo ou parente, e use essa informação estrategicamente, criando um processo onde a gente escuta o cliente, onde a gente melhora, e essas melhorias são melhorias que dependem de nós, indivíduo ali, depende só da área, e outras dependem da empresa como um todo. Então a gente precisa criar um fluxo, criar um caminho para que isso aconteça. O cliente vai nos dar as respostas. E se você é um profissional que atua em uma empresa, experimente um dia passar pela jornada do cliente. Pegue o seu óculos, é uma metáfora, tá? Talvez você não use óculos, e coloque o óculos do cliente. Vista o sapato do cliente. Experimente. Você vai ver o que tem de oportunidade de melhoria. Fazer o óbvio e o básico bem feito é o que as empresas precisam fazer para inovar, para crescer e para evoluir. Escutar o cliente. As empresas que se tornam arrogantes porque acham
que estão ali no topo, estão liderando o mercado, você sabe que muitas empresas que lideraram o mercado, com o passar do tempo, acabaram sumindo. Por quê? Ou porque não inovaram, ou porque não se reinventaram, ou porque não deram voz ao cliente realmente para poder continuar melhorando, não investir em tecnologia, tem várias razões. O cliente é o único que pode demitir todo mundo numa empresa. Se não tiver cliente, uma empresa não existe, não tem faturamento. Então eu desejo que você pratique o que você escutou aqui e que você compartilhe com os seus colegas os insights desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque semanalmente eu compartilho conteúdo prático, relevante para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.